Boa noite! Cheguei! Gente, se eu contar para vocês a maratona que foi o meu dia. Bom, de manhã estava eu na Marinha. Depois a tarde inteira de vídeos de criativos para estar aqui preparando esse Instagram, coisas maravilhosas para vocês. E aí tivemos gravações aqui em casa, tivemos gravações, deixa eu endireitar aqui a câmera, gravações em hortifruti, entrevistas, fui para academia, fiquei com a filhota e aqui estou e depois volto para colocá-la para dormir. Ainda tem mais batidão à noite, que é estudar. Boa noite! Deixa eu endireitar minha câmera aqui. Boa noite, minhas lindas! Que alegria estar aqui com vocês hoje, nesse mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Todas as segundas e quintas, às 8 horas da noite. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitas de vocês têm me pedido. Aliás, vocês me pedem várias coisas, mas esse tema em particular, eu acho que realmente é um tema muito esperado, um tema que me impactou muito, né, quando eu entrei no climatério, nesse processo da menopausa, e que fez toda a diferença aí na minha vida, né, no meu trabalho, na minha rotina, que é o cansaço, a falta de disposição, a prostração, tá? Então vamos lá, vamos falar. Bom, vou esperar que vocês chegarem aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Vamos lá. Olá, boa noite, vocês estão chegando. Divulguem para as amigas que precisam ouvir sobre esse assunto, tá? Vamos lá? Bom, hoje o tema ele vai abordar um dos tópicos super importantes, né? Um dos temas assim que eu considero um dos mais importantes quando a gente fala sobre menopausa, que é quando você começa a ter a sensação de improdutividade. Exatamente. A menopausa, o tipo de cansaço que ela traz, de fadiga, de falta de disposição, ela traz um quadro de improdutividade. Você não está eventualmente cansada em algum momento do dia. Você está desanimada e cansada, principalmente quando chega o final do dia, tá? E por que ela não é só... Porque não é só preguiça, né? Ah, eu tô cansada, eu tô preguiçosa. Não. Ela não é só preguiça ou falta de força de vontade. Você até quer reagir, mas você não consegue, né? Na verdade, eu posso dizer para vocês que tem algo muito mais profundo por trás desse processo. Então, se você se sente cansada, sem disposição, como se você estivesse vivendo aí um ciclo sem fim de cansaço e de tarefas também, ou seja, nada sendo concluído, você começa uma atividade, você não consegue concluir, e esse processo é cada vez mais, torna tudo mais difícil, mais moroso, né? Você praticamente acaba procrastinando as coisas que você precisa fazer. Na verdade, você está aí provavelmente vivenciando uma alteração hormonal, uma menopausa, né? É como se você estivesse vivendo um ciclo de tarefas que você quer começar, mas você não consegue concluir. Então, se você se identifica com esses sintomas, você é essa pessoa que hoje é uma pessoa ativa, que hoje está prostrada, cansada, não consegue dar continuidade aos projetos, não tem disposição, está desanimada, com falta de força de vontade, foco, tá? Fica comigo, porque até o final, porque essa live ela foi feita especialmente para você, especialmente feita para você. E a notícia boa que eu tenho para dar é que eu sou meu próprio exemplo, né? A minha notícia boa é que dá para mudar. Dá para você se tornar uma versão muito melhor, muito mais disposta
do que você era antes de entrar nessa fase. Bom, ele faz parte de mais um episódio da nossa série. Essa live de hoje, ela faz parte da nossa série Menopausa Sem Estresse, tá? Então, menopausa, ela chega que nem uma avalanche, mas eu quero dizer para você que ela pode ser vivenciada sem estresse. Normalmente, às segundas e quintas, às 8 horas da noite, nessa série Menopausa Sem Estresse, eu trabalho episódios que vão direto, né, no entendimento do que está acontecendo com você, fazendo você entender de verdade o que você está passando. Aliás, o que a maioria das mulheres passa, cada uma passa de uma forma diferente, mas trazendo um nível de conhecimento para que você possa entender de verdade como está sendo o processo. E mais do que isso, dar dicas maravilhosas para cada uma de vocês. Então, aqui nessas lives eu tiro as principais dúvidas para que vocês consigam perder 10 centímetros de medida sem sofrimento na menopausa, através de uma abordagem sistêmica de sintomas e dores que assombram muito cada uma de vocês nessa fase, tá? E eu posso dizer para vocês que eu experimentei praticamente 90% dos sintomas, tá? Então, a pergunta que eu faço inicialmente aqui nessa live é: você já sentiu ou está em um momento em que você começa a fazer 1000 coisas e você não termina nenhuma? Você vive cansada e acha que nunca vai dar conta de tudo. Já sentiu isso? Mais uma vez, se você se identificou com essa frase, fica comigo até o final. Essa live é para você. Papel e caneta. Eu vou dar várias dicas importantes aqui que vão ser aquela virada de chave que você tanto precisava para sair desse peso que está estagnado, para reduzir essas medidas que implicam, né, que persistem em continuar ali naquele local que você quer eliminar, tá? E aí, obviamente, você vai ter uma transformação, uma fase aí de não só de autoconhecimento, mas também de resultado. Bom, esses sintomas, né, esse cansaço, fadiga, essa dificuldade, ela acontece mais fortemente quando você começa a entrar na menopausa. Então, começando no climatério, né? Como eu falei para vocês, o climatério é a fase que precede a menopausa, mas já é o início do processo da menopausa. É quando você tem um ciclo menstrual alterado, os sintomas vêm batendo bem pesado, e aí ele dá um sinal de que, olha, a sua próxima etapa agora é a menopausa. Ou seja, você vai ter praticamente seu processo de menstrual ele interrompido. Antes disso, você tem variações no fluxo, no volume, no período, né? Ele não se torna mais regular, meses vêm, outros meses não vêm, mas quando eles ficam um ano, realmente, um ano você não menstrua, você efetivamente entrou na menopausa, tá? Então, esse é o cansaço, a fadiga, a falta de energia, é um dos sintomas da menopausa que ocorre muito por conta dessa queda hormonal, que é a característica principal da menopausa. Então, você vivencia a fadiga, essa falta de disposição, essa queda hormonal traz esse desânimo, a falta de vontade de ir à academia. Você literalmente perde a motivação em fazer as coisas. E, obviamente, tudo isso vai impactar no seu peso. Porque se você está menos disposta, você malha menos. Você tem menos ânimo para fazer as coisas, para começar um processo de dieta, para você realmente cuidar de você. E aí isso faz com que aumente mais ainda suas medidas, do seu peso. E você se vê num cenário que não sabe por onde começar. E principalmente isso detona sua autoestima quando você fica lá frente ao espelho e olha aquela região abdominal aumentando. Por isso que eu falei que eu vou ensinar você a reduzir 10 centímetros de medida, tá? Em até 3 semanas. Se você estiver assistindo todas as lives desde o primeiro dia, eu tenho certeza que todas as dicas que eu te passei te ajudarão a reduzir de peso, ajudarão a reduzir seu peso e principalmente você que dizia: eu não consigo sair, não consigo ter nenhuma mudança na balança. Assistindo essas lives, você terá resultados incríveis. Então, a dica de hoje para cansaço, que vai impactar também no seu peso, você fica com uma caneta e um papel para anotar tudo que eu vou falar. Bom, então eu quero muito nessa live ajudar você
a sair desse quadro. Porque quando você entende que realmente está por trás da sua improdutividade, quando você descobre, caramba, a causa é essa, fica muito mais fácil você quebrar esse ciclo. E, obviamente, recuperar o controle e dar continuidade aí ao emagrecimento e principalmente aumento da sua autoestima. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com o seu corpo. Caramba, que cansaço é esse? Já fiz de tudo e nada muda. Meu peso não muda. Talvez você até nem imagine que esse cansaço e desânimo sejam relacionados à menopausa, que já está batendo na sua porta. Aí você toma pré-treino, toma termogênico, vitaminas e nada adianta, nada adianta. Pode até parecer uma leve melhora, mas dia seguinte você continua na mesma. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Migon, sou nutricionista ortomolecular e ajudo mulheres na menopausa a perder 10 centímetros de medida em até 3 semanas. Todas as segundas e quintas, às 20 horas, estarei aqui na live com você, nas lives com você. Bom, dando continuidade a esse assunto que eu considero tão importante, que para mim fez muita diferença, eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência. Há cerca de 1 ano, eu vinha percebendo que eu estava cada vez mais cansada, mesmo mantendo o mesmo ritmo e rotina de antes, nada mudou. E isso acompanhava a minha dificuldade em eliminar 3 quilos, mesmo me alimentando saudável. Eu sempre fui muito produtiva, sempre cheia de energia, 3 empregos, função de mãe, cuidando de casa, montando um cardápio, cuidando sempre de mim, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que às 5 horas da manhã eu acordo e estou lá impecável para ir para o trabalho. E aí, de repente, eu não conseguia concluir as coisas. Eu me sentia desmotivada para dar continuidade aos meus projetos. Eu chegava no final do dia, gente, com vontade de dormir. Eu realmente não me reconhecia. E eu nem desconfiava que a menopausa estava chegando para mim. Aí eu parti para os suplementos ortomoleculares, que até me ajudaram, mas ainda faltava energia. Parecia que eu tinha perdido a minha vitalidade. Até que eu falei, não, para tudo, estou 1 ano sem fazer exames, como assim? 1 ano passou e não pedi um exame para mim. Aí eu pedi uma bateria de exames, né, para entender o que de fato estava ocorrendo comigo. Foi quando eu me deparei com o início do climatério, ou seja, o início da menopausa. Aí tudo passou a fazer sentido para mim. Né? De eu estar sempre cansada, sempre desmotivada, sem vitalidade, sem força para fazer as coisas, que antes eram super naturais. Eu entendi que não era preguiça, mas sim existia uma questão hormonal. E entender isso mudou totalmente os meus resultados. Me entender não só me fez ter resultados porque eu passei a entender de verdade o que estava acontecendo comigo. E, obviamente, se eu entendi o que estava acontecendo, se você sabe o que está acontecendo, você sabe onde atacar. E aí os seus resultados aparecem. Então, se você não entende o que está acontecendo, você vai atacar o quê? Se você não sabe a causa. Então, eu vou contar aqui tudo o que eu fiz, tá? Por isso eu disse, quando você entende o que está acontecendo com o seu corpo, o que está faltando, fica mais fácil, né? Quando você entende o que está faltando, fica muito mais fácil você buscar do que você ficar buscando um culpado, porque ele acaba se tornando tão vítima quanto você. Você tenta pensar, a minha causa é porque eu estou trabalhando muito, minha causa é que eu estou dormindo muito tarde. Tá, tudo bem, mas na verdade você acaba buscando um culpado sem entender de verdade o que está realmente acontecendo com você. E eu sempre buscava uma culpa. Muito trabalho, muito isso, muito aquilo. E, na verdade, o exame ele me deixou muito claro o que realmente estava acontecendo. E eu quero que você saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso. E é totalmente possível reverter essa situação. Fácil, porque eu consegui facilmente reverter em mim quando eu entendi o que estava acontecendo. Então, anota aí a primeira dica. Como é que estão os seus exames? Como é que estão os seus hormônios? Qual foi a última vez que você fez um check-up completo? O check-up completo, deixa eu te dizer o que precisa ter nesse exame. Hemograma, indicadores inflamatórios, indicadores de resistência insulínica, dosagem de vitaminas e minerais, perfil hormonal completo, tanto de hormônios femininos como hormônios androgênicos, tá? Produzidos pela suprarrenal. E não esquecer das catecolaminas, tá? Para poder entender como é que está a quantidade de neurotransmissores que seriam essas catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina. Saber como é que está a concentração desses neurotransmissores que guiam o nosso humor,
até a nossa disposição física, a nossa capacidade de se manter motivado para fazer qualquer coisa. E com a queda hormonal na menopausa, esses neurotransmissores tendem a diminuir. E aí você não entende por que você não consegue dar continuidade às coisas, por que você não consegue começar uma dieta e dar continuidade a ela, tá? E aí quando você olha esses exames, né, você realiza esses exames, aí a conduta muda totalmente. Aí a conduta de tratamento passa a ser muito mais assertivo. E você se torna uma outra mulher, como aconteceu comigo, porque você passa a repor o que está faltando e passa a diminuir o que está em excesso. Mas já que eu não tenho exames recentes e nem tenho previsão de fazer, então fica comigo até o final, que as dicas que eu vou passar te ajudarão muito a sair desse cenário e até mesmo reduzir medidas, mesmo que você não tenha esses exames em mãos e nem tenha previsão de realizá-los. Então eu vou explicar para vocês por que esse cansaço, essa fadiga acontece na menopausa. O que está por trás dessa improdutividade? Então vamos falar sério, né? Essa sensação de não fazer o suficiente, de viver cansado, de começar 1000 coisas, não terminar nenhuma, né? Que as pessoas falam, é TDAH. Ela é real na menopausa. E tem uma explicação muito fácil, uma explicação muito lógica e biológica. Porque durante a menopausa, esses níveis de hormônios, como estrogênio e progesterona, eles caem. E isso, como eu falei anteriormente, vai impactar diretamente os neurotransmissores do cérebro, que são aquelas catecolaminas que eu sugeri dosar no sangue. E a redução desses neurotransmissores, eles vão gerar fadiga, desânimo, falta de disposição, a mente fica nublada, parece que você está meio aérea. Aí você tem a sensação de estar sem foco, tá meio que viajando. É como se seu corpo estivesse enviando um sinal assim, de pedido de preciso de ajuda, né? E muitas vezes a gente ignora esses sinais porque acha que é preguiça, excesso de trabalho. Por isso que você está vivendo hoje não é só uma questão de força de vontade, é uma questão hormonal. Eu era essa mulher, eu me tornei essa mulher. E aí pensa, se você não sabe de onde está vindo o tiro, como é que você vai se defender? E eu comecei a entender meu cenário quando eu fiz os meus exames. Aí a pergunta é, será que dá para mudar se eu já sou assim há anos? E se o problema for falta de tempo? Bom, sim, eu vou contar para cada uma de vocês exatamente isso aqui, tá? Esse cenário de buscar uma solução, você acaba cometendo vários erros, que é muito importante. Tô super cansada, já fiz de tudo. O que você fez de tudo? O que normalmente as mulheres fazem de tudo, né? O que você faz normalmente de tudo e que é um erro para tentar corrigir esse cansaço, que não deveria acontecer. Primeiro, né, maior erro, não entender como está funcionando o seu corpo. Né? E saber se realmente o teu cansaço é fruto de deficiências nutricionais, de uma alimentação ruim, ou se ele é fruto de um climatério que já está batendo ali ó, na sua porta pedindo para entrar. Tá? Então, erros que as pessoas cometem e que não saem dessa situação na menopausa. Primeiro, não entender o que está acontecendo no seu corpo, se você está com a menopausa batendo ali na tua porta. Segundo, negligenciar esses sintomas, sempre buscando justificativas que não vão trazer solução para você. A justificativa é muito trabalho, estresse, problemas pessoais, você tem sempre uma justificativa, mas você não consegue enxergar a causa. E com isso você vai empurrando o problema e esse problema vai ficando cada vez o quê? Pior, cada vez mais pior. Terceiro, pensar que a solução é só força de vontade. Tá? Aí você todo dia faz um esforço sobrenatural para poder se interessar por aquilo, se motivar para algo que está em desequilíbrio no seu corpo. É mais forte do que você. Não é sobre você querer, e sim sobre como você realmente está hoje. Entendeu? Olha quantos erros você comete para tentar resolver um cansaço, tentar justificar um cansaço, que na verdade pode ser inúmeras coisas, tá? Quarto, achar que as mudanças rápidas não funcionam. Ou que você nunca vai conseguir. Porque você já fez de tudo e nada mudou. Então, talvez não tenha feito o que realmente precisava, é o que eu vou te dizer. Você talvez não tenha feito o que era certo e necessário para você, tá? Outro maior erro que as pessoas cometem, que as mulheres cometem, que você comete, tá? Nesse processo de entender o teu cansaço. Não adaptar a rotina às mudanças hormonais, ou seja, seu corpo está funcionando de um jeito e sua rotina está de outro.
E sexto, por último, ignorar o impacto do sono, da alimentação e da suplementação, que são os 3 pilares muito importantes para poder fazer essa virada de chave. Você pode estar entrando no climatério, grave isso, você pode estar entrando no climatério. Você pode fazer tudo para melhorar e ter essa resposta positiva no cansaço. Agora, sem corrigir o seu sono, sem mexer na alimentação e na suplementação, você não terá resultados expressivos na melhora desse cansaço. Senão você sairá desse ciclo, entendeu? Então, eu vejo muito, né, as pacientes cometendo erros inúmeros e que acabam colocando debaixo do tapete esse sintoma tão importante, está te dizendo muita coisa. E muitas vocês, né, muitas pacientes me perguntam: como é que você consegue, Jaque, melhorar a sua produtividade? Hoje foi até inclusive engraçado isso, porque eu estava conversando com uma amiga minha médica lá na Marinha. Ela falou assim: Jaque, eu não sei como você consegue dar conta de tudo isso com esse nível de energia. É engraçado, né? Porque é exatamente isso. As pessoas me perguntam, as mulheres me perguntam, como é que eu consigo melhorar minha produtividade na menopausa? Mesmo na menopausa, ter mais energia, disposição, porque quem me acompanha sabe que eu malho 4 vezes na semana, sou mãe, dou conta de 3 empregos, estudo, ainda tô disposta para o namorado, que vou dizer que ele é muito presente, porque isso é um ponto importante, tá? Então, ou seja, não é meia bomba, é ali, ó, bonitinho. Então, eu não fico meia bomba em cada etapa dessa da minha vida. Eu sou intensa em cada etapa, tá? E cada etapa dessa, cada pilar desse da minha vida, cada situação dessa que eu tô envolvida, me traz um nível de necessidade, né? De energia, exige de mim uma demanda diferente. Demanda de ser mãe é uma, a demanda dos 3 empregos é outra, do namorado é outra também. Entendeu? Então as pessoas me perguntam: como você consegue dar conta? Eu tenho 2 linhas de ação. A primeira, a de organização e planejamento de tempos e tarefas, que está relacionada ao fora do meu corpo. O que fora do meu corpo eu consigo fazer para dar conta de tudo isso. A segunda são aquelas relacionadas à nutrição, que envolve a Jaqueline, envolve a saúde da Jaqueline, que é alimentação, suplementação, treinos. E eu vou dizer exatamente o que eu falto, que não deve faltar para nenhuma mulher na menopausa. Tá bom? Ou seja, você já vai sair daqui dessa live já com energia para começar uma nova etapa amanhã. Pode ter certeza disso. Bom, o primeiro que eu falei para você, que é relacionado ao que está fora do meu corpo, ou seja, por que eu me torno tão produtiva? Porque a produtividade já está relacionada à sua organização de tempo e também à sua energia, né? Então, fora desse âmbito, eu procuro ter um planejamento inteligente, tá? Eu sugiro você pegar um calendário mensal, definir os dias fixos para cada atividade. Então, por exemplo, no meu caso, meus trabalhos, a maternidade, a academia, o dia do hortifruti, o do mercado, o dia do meu cuidado pessoal, do estudo, da igreja, do lazer, do namorado, né? O namorado está dentro desse processo aí de bem-estar meu. Então, eu pego esse calendário e distribuo que esses são os pontos importantes da minha vida. A partir disso, quando eu coloco cada um no seu lugar fixo, a partir daí eu listo as tarefas de cada. Ou seja, o que eu preciso fazer em relação a cada uma. E aí eu procuro priorizar o que é importante. Sabe por que isso é bacana? Porque sempre vai aparecer uma faxina para você ocupar o seu tempo e que não tem nada a ver com as suas prioridades. Aquela máxima: a mulher tem vários fios, gente, vários fios, os fios vão entrar em curto-circuito. Então a gente precisa colocar o fio em cada local, definir o que você espera de cada um, o que você deseja fazer de cada um, com cada um, tá? E focar. Então esse é o ponto principal, tá? Esse é o primeiro ponto, que não é nem tema da live, mas muitas me perguntam, e é exatamente assim que eu faço e dou conta. Jaque, e aí, quando acontece alguma coisa? Para tudo. O mundo não vai acabar. E vai ter a hora certa de recomeçar, porque eu já sei que a segunda é para isso, a terça é para aquilo, o tal horário é para aquilo, e vai voltar tudo no seu ciclo. Vai acontecer, vai ter atraso, mas não tem problema, o mundo não vai acabar, tá certo? Agora, o que diz respeito a essa live, tá? O que você precisa realmente
fazer para gerar mais energia, para você ter disposição? Já que quais são os suplementos? Ele é um dos pilares, ele é um dos pontos importantes, tá? O primeiro ponto importante, considerando o teu corpo, a tua rotina, sono. Gravem isso. Não há nada que você possa fazer com tanta eficiência se você não devolver para o seu corpo as horas que ele precisa para se recompor. Você pode fazer dieta, tomar o suplemento que for, mas nada substitui o sono. O sono é o momento que seu corpo recompõe o que ele precisa. É a faxina, é o momento que ele descansa, tá? O suplemento é para te ajudar a melhorar, não para te ajudar a ficar mais tempo, acordar, dormir pouco. Porque eu vejo muita gente assim, muitas mulheres assim. Ah, eu vou tomar um suplemento que aí eu vou ficar mais disposta, vou ficar até mais tarde acordada. Não, o suplemento não é para te ajudar nisso, para você ficar acordada até mais tarde. É para te ajudar a melhorar o cansaço. O sono ele vai impactar não só no seu cansaço, ou seja, se você é uma pessoa que está com sono, você não vai estar nunca recuperada. Ele vai não só impactar no seu cansaço, como também ele vai te aumentar sua irritabilidade, vai aumentar sua compulsão alimentar por doces, salgados, aquele Tiranossauro Rex na cidade, que nem eu falei para vocês na última live, e vai influenciar o seu ganho de peso, principalmente no aumento das suas medidas. Braço, barriga, perna. Por isso eu valorizo muitas horas de sono. E o horário que eu vou dormir. Já que eu consigo dormir, você consegue dormir todo dia no horário cedo? Claro que não. A maior parte das vezes eu durmo mais cedo, tá? Então, por quê? Preciso valorizar o sono. Porque eu acordo todos os dias 5 horas da manhã para trabalhar. Então, se hoje você quer melhorar o seu cansaço, como é que está o seu sono? Tem dormido pouco? Tá? Outra coisa, erros na alimentação mais comuns que fazem com que você fique mais cansada. Fazer jejum todos os dias ou quando der. Ficar horas sem comer. Manter todos os dias uma alimentação mais pobre em qualidade, só priorizando industrializados. Aqueles carboidratos simples, os doces, biscoitos e pães, com pouca oferta de proteína. Homem ama proteína, né? Mulher foge da proteína. Mulher é o carboidrato em movimento. E, obviamente, isso é altamente prejudicial para a mulher que está entrando na menopausa. Bem, por que o consumo desses alimentos, doces, biscoitos e pães, os industrializados, eles vão aumentar o seu cansaço? Primeiro, porque eles vão limitar a oferta de nutrientes importantes, né? Alimentos não são tão saudáveis, eles vão ter uma oferta menor de vitaminas que são muito importantes para te gerar energia, já começa por aí. Segundo, quando você consome os alimentos ricos em conservantes, ou seja, os industrializados, eles tiram a sua energia. Já como assim esses alimentos tiram a minha energia? Porque o fígado é o principal órgão responsável em desintoxicar o seu corpo. Então, para ele desintoxicar essas toxinas, esses conservantes que você botou para dentro do seu corpo, ele vai precisar trabalhar muito mais para processar e eliminar essas substâncias. E o consumo de vitaminas e minerais para isso é maior, porque para ele desintoxicar, o fígado desintoxicar essas substâncias, ele precisa de mais vitaminas, mais minerais para o processo de detox. Ou seja, ao invés dessas vitaminas e minerais serem utilizadas para te dar energia, elas são gastas para eliminar substâncias químicas que tiram sua energia e te mantém cansada. Olha só o cenário de guerra, tá? Então, anota aí. Quer melhorar a disposição? Melhore o seu sono, já falei do sono. Evite alimentos industrializados, muitos carboidratos simples. Outro erro crucial. Utilizar pré-treinos estimulantes, ricos em cafeína, termogênicos, para te dar energia e disposição. Caraca, eu tô muito cansada, preciso malhar. Ai, vou tomar aquele energético, aquela cafeína, porque vai me dar disposição. Gravem isso. Esses componentes são maravilhosos quando você está em dia com a sua saúde. Quando você está dormindo bem, quando você está tendo uma alimentação boa, quando você está tendo uma oferta boa de vitaminas e minerais para corrigir o seu cansaço. Aí eles são maravilhosos, eles vão executar o papel deles, que é te ajudar a emagrecer, te dar mais energia, te deixar perfeita para uma malhação. Agora, se você tá mal pra caramba, dorme mal, alimentação horrível, fazendo tudo errado, usar esses pré-treinos termogênicos, estimulantes, o que for, eles não vão tratar a causa.
Pelo contrário, eles vão aumentar mais ainda o seu cansaço. Eles vão temporariamente aumentar a sua energia, te dando a falsa sensação de que tá ótima, tá disposta, fica naquele estado de alerta. Mas eles podem afetar a qualidade do seu sono, te deixando mais cansada. Pode ter um efeito rebote e de fadiga. Por quê? Porque o uso excessivo de estimulantes pode levar a esse efeito que eu falei, rebote. Ou seja, eles vão gerar um pico de energia e esse pico de energia tem uma queda rápida, que vai aumentar mais ainda a sensação de fadiga e cansaço. Você vai ficar mais cansada e mais fatigada. E isso vai prejudicar a sua disposição de uma forma geral. E dificultar a manutenção de uma rotina de uma atividade física diária, ou seja, cada vez mais fica mais cansada, por causa desse efeito rebote. Entendeu? Como eu falei, eles são ótimos se você está ok em dia. Agora, se você não estiver e você estiver utilizando esses estimulantes, esses pré-treinos para gerar energia, sem você tratar a causa, esquece. Você realmente vai piorar mais ainda o seu quadro. Mas já que entendi tudo, tô fazendo exatamente isso, eu tô me identificando com essa live, eu sou essa mulher que você tá definindo aí, e fazendo tudo isso errado. Agora me conta aí, o segredo do que eu preciso realmente fazer, além de dormir, além de além de dormir melhor, além de ter uma boa alimentação. O que eu preciso fazer, tá? Para em 3 dias, por exemplo, eu me tornar outra. Então, papel e caneta. Primeiro, como é que estão os níveis de vitamina D e B12 no seu sangue? Se estiverem baixos, já fala com o seu nutricionista para prescrever correndo vitamina D e B12. 90% das minhas pacientes com níveis baixos deles, quando inicia a suplementação, já não sente 60% do cansaço em 5 dias, em até 5 dias. Tem paciente que em 3 dias, acabou, mudou, tá? Primeira coisa, vitamina D e B12. Isso já vai dar uma levantada em você. A outra pergunta, como é que tá seu hemograma? O hemograma, ele analisa se você tem ou não anemia. Para vocês terem uma noção, de 3 pacientes que eu atendi numa tarde na clínica, as 3 estavam com início de anemia. Gente, a anemia vai afetar não só a queda de cabelo, mas principalmente o seu cansaço. E a reposição de ferro, ela é fundamental. Então, tem que falar com a sua nutricionista para poder prescrever a quantidade certa para você, tá certo? A outra pergunta, como é que estão os seus hormônios? Estão baixos? Precisa de uma reposição? É indicação de reposição? Qual a via? Converse com a sua ginecologista. Gente, não tem aquela máxima, sexo é vida, né? O que está relacionado ao sexo? A hormônios. Hormônio é vida. Se o seu corpo tem baixa de hormônio, você está quase que morta, se arrastando, sobrevivendo, querendo matar o marido, tanto irritada, compulsiva por doce, cansaço extremo, você não quer que ninguém fale com você, você quer dormir, se você pudesse hibernar, você hibernaria. Hormônio é vida. A libido está lá no chão, você foge do marido, você foge de tudo. Sexo? Que isso? Isso existe? Não sabia que isso existia. Eu nem me lembro quando. É isso. Então, se você quer vitalidade, se você quer energia, tem que também entender como estão os seus hormônios. Quarto, dormir. Durma e mude a qualidade da sua alimentação. Pequenas mudanças vão fazer toda a diferença. Agora, suplementos que não podem faltar para você, que está na menopausa, está sentindo os sintomas já no climatério, ou entrando nela, já está vivenciando esse cansaço, que não pode faltar, não precisa nem fazer exame, tá? Então, vitamina D e B12 eu já recomendo, eu já prescrevo, mesmo antes de ter os exames em mãos, porque 80% das pacientes têm níveis de vitamina D abaixo de 30. Abaixo de 30. Nesse caso, tem que fazer uma mega suplementação. B12. Se não estiver perto do mínimo de 200 e pouco, que está no chão, ela está ainda no nível que é considerado razoável, bom, que eu digo, dentro da normalidade, mas ela é considerada baixo para esse período hormonal. Em torno de 400, 500, a gente já recomenda a suplementação. Então, suplementos que você tem que tomar, independente da live de hoje. Eu sei que você já vai melhorar muita coisa. Complexo B. Eu sugiro vocês tomarem 3 a 4 cápsulas por dia. Eu sugiro você tomar 3 a 4 cápsulas por dia.
Por quê? Porque a quantidade presente numa cápsula, ela segue a RDA, né? E essa RDA é muito baixinha. Então, para corrigir, melhorar o seu nível de cansaço, para devolver para o seu corpo as vitaminas para te dar energia, eu sugiro 3 a 4 cápsulas por dia, tá? Procura fazer isso por um mês, certo? E nos demais meses, você reduz para metade. Coenzima Q10, preferência de 100 miligramas, tá? Magnésio na forma de ou glicinato, ou magnésio malato, ou aspartato, que estão diretamente relacionados à melhora da energia, melhora da disposição, tá? Porque o treonato, ele melhora a parte de memória. Ômega 3 e PDHA. De preferência, gente, compre ômega 3 com selo que seja EPDHA, que tem o selo IFOS, IFOS, que é o selo de pureza desse produto, tá certo? E que contenha pelo menos 1 grama, tá? Juntando o EPA e DHA. Forneçam juntos 1 grama. Outro suplemento para mulher na menopausa, mas não pode nem sonhar em esquecer. Creatina. Creatina. Converse com a sua nutricionista para saber a quantidade ideal para você, baseado no peso corporal. Estimulantes naturais no seu suco, pode ser utilizado, né? Ou em shakes, como por exemplo, guaraná. Utilizar o chá verde no seu suco verde. Utilizar gengibre no seu suco verde. E a arginina hoje tem sido um suplemento bastante interessante, um aminoácido bem importante, para ajudar a melhora da disposição física também em mulheres na menopausa, tá? E o uso dos pré-treinos, já que você disse que são ruins. Não. Se você devolve para o seu corpo tudo isso que eu passei, tá? Todos esses nutrientes, tem uma boa, melhorou a sua alimentação, tem bom sono, você já vai ser outra pessoa. Aí os pré-treinos, nesse caso, fazendo tudo isso, vão ser assim, o toque final para você ter excelentes resultados. Agora, sozinho não deve ser utilizado como forma única de dar disposição, mas ele deve ser utilizado no conjunto. Aí ele vai fechar o balão, tá? Fazendo tudo isso, eu tenho certeza absoluta que você será uma nova mulher na menopausa. Outra coisa muito importante, elimine também o que tira energia. O que tira muitas vezes a nossa energia não é só o nosso cenário hormonal, de alimentação e de deficiências nutricionais. Mas estou falando de pessoas, tarefas, coisas. Pessoas que tiram a sua energia. Tarefas que não têm a ver com aquilo que você quer para sua vida. Coisas que não fazem mais sentido para você. Quando eu entrei na menopausa, né, eu falei assim, caraca, é aquilo que eu falei na última vez. Eu tenho certeza que vivi até aqui. Daqui em diante eu não tenho mais certeza. Então eu vou escolher, eu vou fazer as minhas novas escolhas. O que não serve para mim eu não quero mais. Eu fiz isso. Isso tirou um peso enorme. Me deixou muito mais leve e com muito mais energia. Não só física, como também emocional. Então meu objetivo aqui, como todas as lives, é ajudar você a se tornar uma mulher numa melhor versão na menopausa. E principalmente reduzir até 10 centímetros de medida em até 3 semanas, principalmente com um plano que respeite suas mudanças hormonais, que te traga mais disposição, te faça ter motivação para começar todo dia de uma forma diferente, da forma que você deseja, te fazendo viver uma menopausa sem estresse, que é o tema da nossa live, tá? Você viu que as minhas sugestões envolveram coisas muito simples, fáceis e sem mistérios? Você só precisa colocar em prática. É claro que não dá, assim, já que estou tão cansada para colocar em prática, mas pelo menos começa fazendo isso. Aí você deve estar se perguntando, será que dá para mudar se eu já estou assim há anos? Agora sim, porque eu já te mostrei aqui o que pode estar acontecendo com você. E se você fizer o básico, você terá o resultado que você nunca teve antes. Porque talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer realmente que você precisava. Olha eu com a minha rotina. E eu tô falando de uma mudança na minha vida em 6 meses. Em 6 meses. Lembre-se que se você não mudar agora hábitos, deficiências, porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, Jaque, eu vou fazer tudo isso agora. Pensa o seguinte, a gente não muda hábitos, deficiências de 40 a 50 anos. Mas eu digo que pequenas ações diárias hoje, né,
principalmente as que eu passei aqui, já vão fazer muita diferença em muito pouco tempo na sua vida, como fez com a minha. E que podem ser encaixadas na sua rotina. Esse suplemento você pode comprar na farmácia. Fácil. Só seguir essas dicas do tipo de magnésio, sabendo a quantidade de vitamina D, entendendo o que você tem. Anemia, muito comum hoje, né? Como eu falei para vocês, poção de ferro. Ou seja, olha quantas outras coisas. E outras coisas que não precisam de exame. Não precisam de exame. Por quê? Porque é o básico para que toda mulher deve consumir. Então, mais uma vez, eu quero, através dessas lives, te ajudar a te transformar nessa fase. Reduzir até 10 centímetros de medidas em 3 semanas, mostrando propostas e dicas simples que respeitam todas as mudanças hormonais, que envolvem alimentação, suplementação, exercícios e autocuidado. Tudo que eu tenho colocado para você aqui foi especialmente pensado porque eu estava nessa mesma condição, entendeu? Então é isso. Eu tô terminando essa live aqui. Espero poder ter contribuído com bastante informação, tá? Quero agradecer a cada uma aqui por ter estado aqui comigo. Espero que vocês tenham saído daqui com uma nova perspectiva, com esperança de que é possível sim mudar, melhorar essa disposição, que essa falta de disposição não é preguiça, ela tem uma causa. E hoje eu espero ter conseguido colocar uma sementinha para você correr atrás e melhorar. E mesmo assim, seguindo aquelas dicas básicas, tá? Sem saber tudo que está acontecendo contigo, já vai te melhorar bastante. E principalmente, não ajudando só vocês a mudarem, mas cuidarem de si mesmas. Nós estamos juntas, porque como eu já disse, eu já estive onde vocês estão. E eu quero hoje que vocês vivam o que eu estou vivendo hoje. Disposição para fazer tudo que eu gosto, energia, para tudo. Eu trabalho com menopausa, eu estudo menopausa a todo instante. Eu ajudo há muitos anos milhares de mulheres a emagrecerem e melhorar a sua qualidade de vida nessa fase tão desafiante que parece sem saída. Eu entendo que parece sem saída. Mesmo eu sabendo tudo isso, eu me encontrei nesse beco também. Mas fez toda a diferença, né? O meu olhar, o meu cuidado, os meus protocolos fizeram total diferença quando entrei nessa fase também. Uma coisa é ser estudiosa no assunto, trabalhar com isso, trazer inúmeros resultados maravilhosos, mas a outra coisa é você estar desse lado. O meu olhar foi muito mais profundo. E hoje eu trago uma proposta muito maior, né? Porque uma coisa é saber como funciona, como acontece. Outra coisa é você vivenciar essa experiência. E como eu disse, cada mulher vai vivenciar a menopausa de uma maneira completamente diferente. E o que eu posso dizer nesse final é que nós estamos juntas, tá? E nós teremos um outro encontro aí na segunda-feira, às 20 horas, com mais um tema maravilhoso, com mais uma dica. Então, você que chegou agora, assista, né, a live, desde a primeira live. Nós estamos agora na terceira. Assista, anote tudo e coloque em prática. Essas pequenas dicas farão toda a diferença na sua vida, né? A primeira eu falei sobre o que impede você de emagrecer, você não consegue ter resultados, é o horário da noite. E eu dei várias dicas para cada uma. A segunda live foi sobre a questão do chocolate, e aí eu fiz uma associação com os doces. Como melhorar, como se tornar uma aliada do doce nessa fase tão importante, de forma que você ainda continue emagrecendo. Ou seja, você não precisa viver uma vida de restrições. E hoje eu falei desse tema tão importante, que é sobre cansaço e fadiga, o que pode estar acontecendo contigo, os maiores erros, e como esse cansaço e fadiga, ele incapacita você de ter um emagrecimento, uma perda de medida satisfatória, de caber naquela roupa. E principalmente, quando você melhora isso, você emagrece, você começa a caber naquela roupa, você consegue interagir com as pessoas, você consegue ter os seus sonhos aí, de volta, e se tornando uma pessoa totalmente proativa.
totalmente, não proativa, ativa novamente, tá? Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de cada uma. Deixa eu ver aqui. Obrigada, vários elogios aqui. Sim, pode tomar intramuscular, dependendo da quantidade de B12 que esteja a dosagem, aí é um intramuscular, tá? E aí só pode ser realizado por médico, tá? Mara maravilhosa. Meu namorado tá aqui também, né? Ele pode dizer que eu sou uma melhor versão na menopausa, não é verdade? Bom, gente, muito obrigada. A live vai ficar salva, tá? A gente se encontra segunda-feira. E foi um prazer enorme estar aqui com cada uma de vocês aqui. Um beijo e boa noite. Porque agora eu vou colocar a filhota para dormir. Tchau, tchau.